Olá, meu nome é Elaine Campos. Hoje nós estamos dando início aí ao webinar respectivo aos assuntos de Ciscoserve. Então, a visão geral do Ciscoserve, vamos falar de pontos importantes e decisivos sobre essa lei. E você vai poder mandar as suas dúvidas acerca de cada assunto que nós vamos trilhar aqui nesse breve tempo, e nós faremos questão de responder uma por uma, ok? Nós vamos enviar as respostas para vocês, mesmo porque é bastante interessante a sua participação, porque todos os nossos webinars nós pretendemos fazê-lo de maneira personalizada, de forma que a gente não diga as mesmas coisas daquela forma clichê, mas a gente quer falar de uma maneira bastante prática sobre o Ciscoserve. Então, um pouquinho sobre mim, Elaine Campos. Hoje eu sou consultora e sou especialista na área de negócios em Ciscoserve, né? São 30 anos aí na área de comércio exterior, 18 deles foram dedicados a câmbio, né? Passei por várias áreas, tive a oportunidade de presenciar e conviver nas rotinas de grandes empresas nacionais e estrangeiras do nosso país. E a partir do final de 2012, ou melhor, segundo semestre de 2012, eu deixei todas as atividades de Comex para me dedicar à novidade, então, na época, né? A novidade que era o Ciscoserve. E percebi, a partir do momento que eu comecei a estudar a lei, e sou uma das pioneiras no Brasil do estudo do Ciscoserve, e falo isso porque eu me dediquei de fato, não apenas por ler a lei, várias vezes eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiz, mas participei de muitos encontros de poucos profissionais na época que faziam parte, e realmente nós mergulhamos no universo do Ciscoserve e percebi o grande benefício que eu tive pela trajetória anterior em comércio exterior e câmbio, né? Eles me favoreceram muito no entendimento da lei do Ciscoserve, ok? Então, estou aí com a GSW, prestando tanto a consultoria da ferramenta, que é uma ferramenta excelente, que replica completamente os formulários eletrônicos da Receita Federal, do MIDIC, né, que é o Ciscoserve, o sistema. E então é muito bom entender da lei e ver a aplicação na ferramenta, ok? Então vamos lá. O que é o Ciscoserve? Então vamos falar de maneira bastante enxuta, né? O Ciscoserve, você sabe aí que é um controle, é um sistema, na verdade, né, de controle e regulamentação das operações que as empresas nacionais brasileiras, então, ressaltando aí, só lembrando que somente o Brasil tem esse controle, essa regulamentação de serviços estrangeiros, ok? Nós somos os criadores desse controle, desse sistema. Então, ele detém aí o controle, a regulamentação de todas as operações que nós não entendemos por operações de material. Não trata de importação e exportação de material. Então, tudo que é diferente de importação de material, importação e exportação de material, nós entendemos que cabe obrigação de informação dentro do sistema chamado Ciscoserve, ok? Ele é uma lei, né? É uma lei e essa lei, ela é cumprida através do sistema que leva o próprio nome, Ciscoserve, tá bem? Só a título de curiosidade, como eu disse que essa lei, esse sistema, eles hoje são de autoria brasileira, outros países, Europa, Canadá, eles já namoram esse sistema, porque ele é como se o Siscomex, que trata de importação e exportação de mercadorias, e ele está aí há quase 30 anos também, né, nos atendendo nesses controles, o Ciscoserve, ele vem como se um é o braço direito, o outro é o braço esquerdo, né? Ele atende, então,
todo esse controle de compra e venda de serviços intangíveis e outras operações que produzam variação no patrimônio. E hoje a gente já não usa todo esse texto, a gente fala serviços intangíveis, ok? Mas na lei ainda tem todo esse nome, ok? Então é isso. Vendemos, compramos serviços intangíveis, nós precisamos declarar isso ao Siscoserv, né? Temos um dado estatístico muito importante, liberado no ano passado, através de um encontro que acontece anualmente, ENASERV, e fica aí a dica, a recomendação para participar desse encontro. Ele ocorre todos os anos, pelo menos até o ano passado, ocorreu em São Paulo, o ENASERV, e nós temos algumas estatísticas desse encontro, que 30%, não mais que isso, de empresas brasileiras hoje declaram o Siscoserv, né? E é um número muito baixo, sendo que nós estamos aí completando esse ano 8 anos da lei, a lei ativa, né? E por que isso? E isso eu vi pessoalmente em muitas empresas em que eu estive, e quando nós chegamos essas empresas, normalmente elas desconhecem a lei, né? Elas desconhecem as suas implicações, desconhecem o peso das penalizações, tá, pelo não cumprimento, ou quando existe a entrega e a entrega equivocada. Então, muitas dessas empresas, pelo desconhecimento, então, pelo medo, findam não efetuando suas declarações. Por outro lado, nós temos algumas empresas que não acreditam ainda até hoje que o Siscoserv ele vai se sustentar, ele vai se firmar, acreditam ainda que o Siscoserv vai retroagir, enfim. Infelizmente, é uma crença que não tem fundamento, porque nós temos aí dados, temos movimentações por aqueles que cuidam do Siscoserv, que nos dão a certeza de que não, é uma lei, ela não retroagirá, ao contrário disso, ela está efetiva, Siscoserv já está efetivo e intensamente ativo, né? Se por outro lado, se temos 30% apenas que realizaram, nós temos, a partir de algumas alterações que nós vamos falar de agora em diante, nós temos aí um volume muito grande de empresas, e nós atendemos essas empresas, buscando treinamentos, buscando conhecer a lei, preparando já todo o seu volume documentar para apresentar essas declarações ao Siscoserv, porque as informações já têm sido divulgadas de uma maneira muito mais ampla, ok? Então, sim, o Siscoserv ele está totalmente ativo, e as auditorias, ao contrário do que se pensa, as auditorias, elas estão acontecendo, ok? Alguns aspectos, né? O que o Siscoserv ele faz? E eu acompanho isso diariamente, vejo isso nas empresas. Ele, de fato, ele dita as práticas corretas, porque se a empresa ela precisa se adequar para apresentar as informações de maneira correta, então, toda a documentação movimentada, tudo que é emitido, tudo que é recebido do exterior, são documentos que estão sendo ajustados a cada dia para que se entregue de maneira correta, para que o negócio seja transacionado de maneira correta, né? Tanto da empresa nacional quando vende o serviço ao exterior, quanto quando ela recebe informação do exterior e ela pede esses ajustes, e a tendência é que a gente tem aí uma grande mudança de cultura documental, né, nas transações dessa documentação que dá suporte para as transações internacionais de serviços, ok? Obviamente que tudo que o Siscoserv tem ditado aí como regra está em consonância com a lei, ou melhor, elas partiram da lei e elas dão suporte de conferência fiscal
e cambial, tá? Quem vende o serviço, ele emite uma nota fiscal de serviços, ele tem que atender ali a nomenclatura fiscal, né, através da natureza fiscal, ele tem que atender de acordo, e por ali são verificadas as suas obrigações fiscais. Quem compra um serviço, ele tem ali uma obrigação declarada quando ele contrata um câmbio, e na natureza cambial, ele tem que apresentar as características daquele serviço, e a partir desse momento são conferidas as suas obrigações fiscais, ok? Então, assim, é um engano nosso pensar que os órgãos anuentes responsáveis por serviços estrangeiros entre Brasil e exterior, né? É um engano nosso acharmos que a não entrega das declarações não mostra para o governo aquilo que nós estamos fazendo. Ao contrário, eles já sabem, né? Mas eles querem que a informação ela esteja alocada no sistema criado especificamente para serviços, que é o Siscoserv, tá bem? Então, assim, a entrega equivocada, ela pode mostrar a fraqueza de compliance da empresa, né? A entrega inexata, né? Incompleta ou a não entrega, ela pode expor essa fraqueza, ou uma entrega adequada, com dados corretos, com documentação completa e apta a suportar numa auditoria, a suportar toda aquela informação que foi entregue ao Siscoserv, ela fortalece, né? E expõe, ela fortalece e expõe tanto o que é forte na empresa quanto aquilo que é necessário ser corrigido, ok? Então, ele é capaz, né? Ele é capaz de apresentar para o governo, ele é esta ferramenta de conferência das informações das operações de compra e de venda, tá? E ele mede a consistência de grau, aquilo que acabamos de fazer, né? Daqueles 30% que nós citamos de empresas que já declaram o Siscoserv hoje, nós temos aí uma estatística bastante forte, e vejo isso em campo, de empresas que declaram de maneira correta, mas uma grande maioria, com medo, entrega as informações e as entrega de maneira equivocada, por não conhecer, ok? Vejamos que interessante, a linha do Siscoserv hoje entre 2012, foi quando ela foi lançada como lei ativa, quando ela foi ativada, e nós chegamos aqui em 2020, passando por algumas alterações, né, grandes. Em 2012, entre 2012 e 2013, nós tivemos aqui mudanças com relação aos prazos, né? Logo que a lei foi lançada, na verdade, ela foi lançada com a intenção de 1 mês de prazo, para que se apresentassem os dados ao sistema Siscoserv. E uma série de grupos aí jurídicos conseguiram que esse prazo fosse estendido a 6 meses, né? Porém, ao final de 2013, isso retroagiria para 3 meses, mas temporariamente, para que retornassem ao prazo original de 1 mês. Mas nós conseguimos, com certeza, aí, que esse prazo de 3 meses para a entrega dos principais registros, que eram o RVS, registros de venda de serviços, e o RAS, registros de aquisição de serviços, fossem entregues em apenas 3 meses, no prazo fixado de 3 meses, né? Saímos ali do rigor maior de 1 mês e passamos, então, a 3 meses, e esse prazo está fixado até hoje. Em 2018, finalzinho de 2018, e com efetivação em 1º de janeiro de 2019, tivemos uma mega mudança aí
nas NBS e NEBs, né? E fica aí mais uma dica para quem declara, nós temos que estar de olho não só na listagem NBS, mas na listagem NEBs, e nos próximos webinários a gente vai falar disso, daremos dicas de como declarar, tá? De como escolher a NBS, mas é só uma dica que a gente está colocando aqui no meio, né? Nós tivemos, então, essa grande mudança. No final de 2018, cerca de 1.000 alterações atingiram as listagens de NBS. Tá? Para vocês terem uma ideia, só citando aí, porque eu acredito que muitos de vocês saibam e já utilizam essas alterações, nós tivemos capítulos que foram extintos, nós tivemos NBS cuja finalidade mudou de serviço, né? Era aplicado para um tipo de serviço e foi transferida para um outro. Então, assim, mudanças bastante perigosas, porque nós tínhamos uma listagem válida, a listagem original válida, até serviços que tiveram seus inícios até 31 de dezembro de 2018, e a partir de 1º de janeiro de 2019, nós tínhamos a listagem 2.0, ok? Então, hoje, se você tenta entregar a declaração de um serviço que ocorreu até 31 de dezembro de 2018, você precisa usar a listagem de NBS da primeira, a primeira listagem. Se você tentar com aquela NBS declarar o seu serviço agora em 2019, com data de 2000, usando ou a NBS da listagem 2.0 ou usando uma data de 2019, porém com NBS da listagem anterior, o Siscoserv simplesmente ele diz que desconhece aquela NBS. Tá? Algumas empresas ficaram alguns meses sem declarar, porque não tinham entendido qual era o fator impeditivo. Então, eram as listagens de NBS. Então, há uma grande atenção a partir dessa mudança, certo? Então, em 2019, ainda, tivemos aí uma mudança bastante interessante com relação à equipe que trabalhava, a equipe técnica da Receita Federal, né, que cuida dos assuntos do Siscoserv. Então, assim, ao contrário do que muitas empresas pensam, o Siscoserv ele se solidifica cada vez mais, né, nas nossas rotinas de comércio exterior, e ele não vai retroagir, muito ao contrário, as NBS, inclusive, elas serão utilizadas no mercado nacional de compra e venda de serviços, ok? E as conferências de entregas ao Siscoserv, e voltando novamente aí para o mercado estrangeiro, elas serão conferidas, por exemplo, numa emissão de nota fiscal ou num fechamento de câmbio. Alguns mecanismos de conferência já estão sendo aí quase que liberados e passaremos a ter que preencher esses campos, tanto em nota fiscal quanto em contrato de câmbio, ok? Então, não tem essa possibilidade de que o Siscoserv venha retroagir. Ao contrário, ele se estabelece cada vez mais. E as soluções de consultas que nós temos, todas as liberações, inicialmente nós tivemos um prazo, aí, um período de pelo menos uns 2 anos de silêncio da Receita Federal, quando eles começaram a liberar as soluções das várias consultas que as empresas faziam, e todas elas vêm colaborando para o esclarecimento de muitos serviços que eram declarados de maneira insegura, ok? Então, tivemos aí com todas essas alterações, chegamos à 12ª edição do manual, é o que está vigente em 2020. 12 alterações. E a lei, hoje, para quem trabalha diretamente com o Siscoserv, como é o meu caso, através da GSW, e outras empresas que nós conhecemos, que são nossas parceiras,
parceiros de trabalho desse Siscoserve por todo esse Brasil, nós temos aí, todas essas alterações estão vigentes, e hoje para nós é bastante claro, é bastante confortável lidarmos com o Siscoserve. Afinal de contas, então, vamos falar da NBS, que é o coração, eu digo que é o coração das declarações, tá? É ela que revela o comportamento comercial brasileiro no tocante ao Siscoserve, né? Através da NBS, o governo sabe o que nós compramos e o que nós vendemos, para quem nós vendemos e de quem nós compramos, né? E em cima disso, o governo ele consegue visualizar valores, o que nós pagamos, o que cobramos, né? Como esse serviço é prestado. Então, a estatística que normalmente nós recebemos lá no ENASERV, o encontro anual de serviços, nós temos toda essa estatística e é um lado bastante bonito do Siscoserve você ver toda essa movimentação, né? Quais são os países parceiros, o que nós compramos, o que vendemos, de que maneira esses serviços são prestados, enfim, essa estatística está toda elaborada, ela é atualizada anualmente, né? E, obviamente, quais são as competências fiscais? Esse é o grande interesse, né? Nós estamos recolhendo devidamente os nossos impostos, estamos cumprindo de maneira correta, e aí eu volto à questão da documentação, que nós trataremos disso num webinar específico. Vamos falar de documentação, que é algo muito importante. Nos nossos documentos, tanto commercial invoices quanto contratos internacionais de prestação de serviços, constam ali data de início e conclusão, o que nós estamos usando como data de início. E temos falado isso pessoalmente nas empresas. Temos visto as empresas assumirem como data de início, muitas vezes, a data de emissão de fatura comercial. Estamos certos? Estamos agindo de maneira correta? Esse é o verdadeiro interesse da Receita quando ela menciona data de início de prestação de serviço? Será que é a nossa data de emissão de fatura comercial? Ela pode ser se coincidir com a data de fato do início da prestação de serviço, ok? E vejam, é tão importante essa data, porque em cima dessa data partem os prazos, né? O prazo da declaração ao Siscoserve, do RAS, do RVS, eles partem da data de início da prestação de serviços, né? Então, ela é muito importante. Esse dado consta nos nossos documentos. Se existe movimentação de pessoa para prestação ou o benefício do serviço, isso consta na nossa documentação. Nós estamos dizendo isso de maneira correta para a Receita Federal, ou nós estamos apenas dizendo que tudo é transfronteiriço quando um prestador de serviço ele sai do país dele e vem ao Brasil para prestar o serviço, ou quando nós saímos do país para prestar o serviço lá fora, ou para sermos beneficiados do serviço. Nós estamos utilizando corretamente o modo de prestação de serviço, né? Outro ponto, o enquadramento. Se o serviço que a minha empresa contrata ou que ela presta lá fora, se existe algum benefício fiscal, eu estou contando isso para a Receita Federal, nós temos um campo lá chamado enquadramento, né? Se existe, por exemplo, uma comissão de agente que tem uma redução a zero do IR, eu estou dizendo isso quando eu declaro? Ou estou deixando, ignorando esse campo? Isso tudo é passivo de multa, isso tudo é imputado se você não preenche omissão de informação, se você preenche equivocadamente, informação inexata, tudo isso está ligado intrinsecamente a uma programação de multas,
da Receita Federal. E não são apenas prejuízos financeiros, que não são poucos, pela previsão de multas vigentes hoje, né? Nós temos aí um grande contratempo até que você preste as suas informações de maneira correta. Então, a NBS, ela dispara uma série de conferências, ok? Ela é muito importante, né? Então, vamos lá. Ela, na venda, ela informa a carga tributária devida à empresa nacional, através do quê? Uma emissão de nota fiscal, através da escolha correta da minha natureza fiscal, né? Quem que dita isso hoje? É a NBS. Então, qual é a maneira correta quando nós startamos o governo através das nossas obrigações, dos nossos pedidos de autorização para que a gente circule de maneira fluente com a nossa operação comercial com o exterior. E aqui falando sempre só de serviços, tá, pessoal? Não estou falando de outra coisa, só serviços. Normalmente, o que é correto hoje, depois do Siscoserve? Primeiro nós escolhemos a NBS, essa é a maneira correta, e fica aí a dica para quem declara o Siscoserve na própria empresa, tá? Primeiro nós encontramos a NBS que melhor expõe o nosso serviço, que melhor representa o serviço que nós estamos comprando ou vendendo, tá? A partir dela, então, nós temos a escolha da natureza fiscal, né? E temos aí a escolha da natureza cambial, ok? Olha a importância da NBS, tá? Quem declara, se você declara, siga essa linha. É um conselho de quem está aí atuando há muitos anos com o Siscoserve e antes dele, vendo toda essa questão fiscal, né, de serviços, as implicações, e o Siscoserve, ele está aí para conferir a maneira como nós atuamos com relação às nossas obrigações fiscais, e na aquisição, a natureza cambial atribuída no contrato de câmbio, ela deve ser após a escolha da NBS. Então, a NBS, ela ditando aí as nossas informações cambiais fiscais, ok? Através de uma natureza fiscal, através na nota fiscal e através de uma natureza cambial adequada no contrato de câmbio, nós estamos falando a mesma língua. Aí, então, veja, nós temos pontos de conferência do governo, tá? Nós temos a NBS dizendo em detalhes o que nós compramos e vendemos, o objeto que está sendo negociado, né? No caso, o serviço, e a gente tem um reflexo aí quando a gente compra e quando a gente vende, ok? Na natureza fiscal, da nota fiscal e no câmbio, quando nós fechamos. Na prática, então, ela é uma ferramenta de estatística, é tudo que nós falamos, nós pontuamos o que ela consegue visualizar, né? E é um instrumento de auditorias, não tenham dúvidas, ok? E esse é o principal. E o futuro do Siscoserve, né? Nós temos uma inteligência artificial aplicada em tudo que a Receita Federal faz e ela confisca, né? Ela fiscaliza através de uma inteligência artificial bastante efetiva, bastante eficaz, e já citamos isso, mas ao contrário do que se pensa, nós fazemos muitas entregas antes do Siscoserve, e não duvidem, a Receita Federal ela já está sabendo o que nós compramos e vendemos de serviços. Ela quer apenas que a gente dê a ela a estatística através de um sistema que tem um campo específico para cada informação, para que ela possa mapear o nosso comportamento comercial, fiscal, enfim, e uma grande, e vamos olhar também o lado interessante disso tudo, né? A empresa que nunca fez, que nunca declarou, ela sente esse choque quando ela está organizando os seus documentos, quando ela está se preparando para fazer a declaração,
a primeira declaração, e, óbvio, ela movimenta todos os setores da empresa que estão correlacionados, né? E, então, o choque grande são nos primeiros meses. Depois disso, torna-se parte da sua rotina de comércio exterior dentro da empresa. E se hoje a gente não consegue mais imaginar a importação e exportação de mercadorias sem o Siscomex, né? Já existem empresas hoje que já absorveram toda a rotina de Siscoserve, e daqui uns anos a gente também vai ter essa sensação. Poxa, como é que a gente conseguia efetuar toda a nossa operação de serviços sem um sistema para nos dar esse respaldo? Não é apenas para o governo, esse sistema. Ele também vem ajudar a nossa rotina. É que há um choque muito grande de mudanças, né? A mudança que tem que existir nas empresas quando você fala, olha, a partir de agora, nós tomamos a decisão e vamos declarar o Siscoserve porque entendemos que é uma lei e que seremos penalizados se isso não ocorrer. É óbvio que esse é o primeiro fator que nos impulsiona a ir para o Siscoserve e apresentar as nossas declarações. Nós temos penalizações, né? E não podemos parar a nossa comercialização de serviços por conta de penalização. Então, nós vamos para o Siscoserve mostrar o que a empresa hoje tem como operação com o exterior que se refere a serviços. Ok. Mas, a partir do momento que ela passa a fazer parte da rotina, nós percebemos que há um favorecimento. Os nossos controles, o compliance relacionado ao serviço, o controle de documentação, né? O nosso a pagar e o nosso a receber, ele passa a ser controlado através de um serviço, de um sistema de serviços, tá? Então, eu já percebo, eu consigo ver isso na prática, em campo, as empresas que já têm como rotina o Siscoserve. Então, o Siscoserve, ele é benéfico, ok? Ele, obviamente, ele vai movimentar, e aí, respondendo uma pergunta que me fazem todas as vezes que eu vou para uma reunião técnica de pré-venda do Siscoserve, né, onde nós vamos à empresa para ajudá-los a organizar os primeiros passos, né, para a realização do Siscoserve. A primeira pergunta nessa primeira reunião e eu encontro uma sala cheia com todos as áreas conexas, né, ao serviço contratado ou vendido, e o grande anseio é que eu diga, e a pergunta então é assim, qual é o setor responsável pelas declarações ao Siscoserve? E esperam ávidos que eu responda, é o fiscal, não, é o Comex, não, é a tesouraria. Então, a má notícia no começo, ou a boa notícia é que são todos os setores, porque até mesmo a engenharia vai fazer parte, a engenharia que contratou lá um serviço de manutenção de uma máquina, ela vai fazer parte importantíssima, porque ela vai te dar detalhes que muitas vezes nesse começo não constam numa fatura comercial, tá? Ela vai dizer assim, quando você tem que responder qual é o modo de prestação de serviços e não consta lá na invoice que houve deslocamento de um técnico para vir ao Brasil para fazer a manutenção daquela determinada máquina, quem vai te contar isso é o setor de engenharia. Ele teve contato com a empresa, ele é quem sabe dos detalhes, ele vai te dizer qual é o tipo de máquina, porque existem várias NBS, né, que se destinam a esse tema, a esse serviço. Porém, existe um refinamento muito grande no encontro da NBS, que quem vai te dar esse detalhe é, por exemplo, a área de TI, que contratou um software, a área de RH, por exemplo, que contratou uma empresa para captação de um funcionário, de um profissional no exterior, ou o departamento jurídico, que contratou uma determinada avaliação jurídica acerca de algum documento, é ele quem vai te dar todos os detalhes.
Então, percebe a participação de toda a empresa até que você consiga formar um mapa, ou, melhor ainda, é importante que você tenha aí um mapa das operações e quais as suas variáveis, né? Mas uma tecla que a gente insiste em bater, e isso vai favorecer completamente as suas entregas e vai te dar um respaldo muito grande na assertividade dos dados que você está mandando para o MIDIC, através do Cisco Serve, é a mudança de cultura documental. Então, uma fatura comercial, ela precisa demonstrar dados que hoje a gente, até antes do Cisco Serve, nós podíamos fechar um câmbio, a gente podia emitir uma nota fiscal, sem dizer alguns detalhes importantes, né? Nós, na verdade, nós nem declarávamos. Isso eu acompanhei na época, eu trabalhava antes do Cisco Serve, eu trabalhava diretamente com contratos de câmbio, com fechamento de câmbio. Na verdade, as empresas, elas não se preocupavam com a natureza cambial, porque havia uma natureza cambial na parte de serviços que ela era bastante genérica, e, na verdade, a fatura comercial, que era o único documento que nós apresentávamos, a maioria dos bancos aceitavam, né? Existiam alguns bancos que eram mais específicos e requeriam das empresas contrato internacional de prestação de serviço, mas a maioria aceitava uma invoice cuja descrição do que se estava contratando ali como no contrato de câmbio era o termo others, ou FIIs. Então, nós não tínhamos esse detalhamento. Com o Cisco Serve, até mesmo as naturezas operacionais de câmbio, elas foram alteradas. Nós não usamos mais uma natureza cambial genérica. Nós precisamos, de acordo com o detalhamento da NBS, nós precisamos informar todos os detalhes. Então, others já não atende, FIIs já não atende. A gente precisa saber o refinamento desse serviço que nós estamos declarando, ok? Então, importantíssimo. Nós vamos entrar agora nessa parte do futuro do Cisco Serve, que diz aí, né, acerca de todos os dados que nós estamos apresentando para o governo, quem já declara, e nós sabemos que o futuro é que isso seja consolidado cada vez mais e que o Cisco Serve não vai mudar. Então, o que nós precisamos nos atentar? Na exatidão das informações que nós estamos entregando, tá? E isso tudo, ela parte de uma análise documental bastante consistente. Então, é preciso ter conhecimento de documentação emitida numa venda e recebida numa aquisição de serviços. E nós precisamos contestar quando a informação ela não consta nos nossos documentos, porque isso, para quem declara, isso é fundamental. E mais que isso, aquilo que nós declararmos, nós precisamos ter essa documentação guardada, porque numa auditoria fiscal, o que vai suportar essa auditoria é aquela documentação que nos deu base para as nossas declarações, ok? Então, é a tecla que nós batemos muito, é a análise documental, é a exatidão das informações nos documentos. É um documento recheado de informações pertinentes ao Cisco Serve, porque antes nós não precisávamos dos detalhes, hoje nós precisamos desses detalhes. Nós percebemos que há já existe uma ansiedade muito grande pela entrega das informações, mas muitas vezes, e as empresas que estão entregando, a maioria delas estão tranquilas com relação a nós estamos atendendo, estamos entregando as informações, mas nós percebemos uma entrega bastante equivocada de alguns pontos muito
importantes, ok? NBS, data de início e conclusão, modo de entrega dos serviços, o modo de prestação de serviços, enquadramento. No caso dos fretes, então, existe uma grande confusão aí com relação contra quem nós declaramos um Ciscoserve. Quem é o agente quando você olha para um conhecimento de embarque, que muitas vezes a gente enxerga um elenco enorme, né, de agentes intercessores, essa palavrinha, guardem essa palavra. Quando o agente ele é apenas intercessor, ele não deve constar na declaração. Ele faz aquilo, ele faz o agenciamento, ele faz a intercessão, ele é apenas o intermediário, ele é um facilitador. Não é contra ele que nós, não é o nome dele que deve constar na declaração como parte estrangeira, né? Nós precisamos entender quem é o verdadeiro vendedor do frete, ok? E isso tudo, aonde que nós encontramos? Nos documentos. Numa auditoria, o que nós devemos apresentar para o governo? Numa auditoria, para os fiscais, né? Nós devemos apresentar a documentação que nos deu base para aquelas informações. E se nós interpretarmos de maneira equivocada, nós entregaremos informação equivocada. E o técnico fiscal, ele com certeza, ele vai requerer toda essa informação incorreta, né? Ele vai interpretar conforme a lei que foi estabelecida, tá? E hoje, é o que eu citei há pouco, hoje, com todas as soluções de consulta, que obviamente nós sabemos que as soluções de consulta são peculiares à pergunta feita por aquela empresa X, né? Entretanto, algumas soluções de consulta, elas deixaram bastante clara a lei acerca de assuntos principalmente relacionados ao frete. E hoje nós não temos mais dúvida. Não são todos os fretes que são declarados. No começo, houveram muitos erros por falta de esclarecimento. Esse esclarecimento veio de maneira bastante completa, tá? Então, hoje nós sabemos o que nós devemos apresentar como frete numa importação de mercadoria. E nós também sabemos o que declarar como frete frete de importação de mercadoria de uma exportação. Não são todos os fretes, ok? Existem maneiras fáceis hoje de entendermos. E ainda existem empresas declarando tudo ou declarando o nada, né? Por falta de conhecimento, ok? Bom, os prazos, então, nós citamos aí de maneira rápida, mas hoje o que é vigente, tá? Vamos falar do que é vigente hoje. A partir da data de início da prestação de serviços, nós temos a entrega do RAS e do RVS até o último dia útil do terceiro mês subsequente. Lembrem-se que estamos partindo da data de início da prestação de serviço e aí fica a minha estrelinha aí de atenção. Não é data de emissão de fatura comercial, é início de prestação de serviço, ok? E para o RP e o RF, que nós chamamos aí de registros de baixa, nós temos 2 prazos. O primeiro deles é quando você já tem o RAS e o RVS declarados, então você tem, a partir da data de pagamento, você tem até o último dia útil do mês seguinte à data de pagamento, ok? Quando você ainda não tem o RAS e o RVS declarados, e você o faz de maneira simultânea, ou seja, primeiro você está ali com a documentação pronta, você não efetuou a declaração do RAS e RVS, o que você faz? Você declara, mas você já tem o pagamento em mãos, ok? Então, você primeiro declara o RAS ou o RVS, e na sequência você declara o RP ou o RF, tá bem? Então, o prazo agora, ele muda para, a partir da data de registro da aquisição de serviços, o RAS, você tem até um mês para informar o seu RP. A partir da data de registro da sua venda de serviços, o RVS, você tem aí, então, um mês ou
até o último dia útil do mês subsequente à data de registro da sua venda de serviços. Você tem até esse dia para informar o seu RF, ok? Então, esses prazos estão fixados. A gente espera que não mudem mais. Óbvio, temos multa prevista para a não entrega, para a entrega fora de prazo, tá? Então, as empresas que já entregaram os seus legados, né, e estão hoje fazendo as entregas mensais, observem bastante essa questão dos prazos, para que a gente não caia aí na penalização por atraso, por entrega em atraso, tá bem? Normalmente, o cenário que nós percebemos são empresas entregando o seu RP ou RF junto com o RAS e o RVS, tá? Que é esse último cenário que nós informamos aí do RP e do RF. Pode fazer isso? Sim, pode. Desde que o seu RAS e RVS sejam entregues dentro daquele prazo fixo de 3 meses, de até o último dia útil do terceiro mês subsequente à data de início da prestação de serviço. Se o seu pagamento chega dentro desse prazo, não tem problema algum. Você tem realmente 3 meses para efetuar a entrega do RAS e do RVS. Entretanto, se você perceber que a sua emissão de nota fiscal ou o seu pagamento, eles acontecem fora desse prazo, então o conselho é que você desmembre os dois registros, porque eles seguem prazos diferentes, tá bem? É um conselho nosso, para que você não caia nessa penalização. E por falar em penalização e por falar em multa por atraso, de uma maneira bastante simplificada, um conselho nosso, tá? A outra pergunta ou a outra afirmação que nós ouvimos quando nós estamos nessa reunião que nós fazemos nas empresas para ajudá-los a entender o Siscoserv, a obrigação, quem está dispensado, quando fazer, o que fazer. Então, nós esbarramos nessa questão aqui. Ok, a empresa então entendeu o Siscoserv, muito bem. Só que ela toma uma decisão. Então, nós vamos declarar agora as operações correntes a partir de, e aí algumas dizem assim, a partir de 2014. Por quê? Porque até 2013 a lei ainda não tinha sido contemplada de maneira completa, né? O que significa isso? Ok, o Siscoserv, ele dividiu, aí inicialmente nós tínhamos 27 capítulos, hoje já não mais, porque lembre-se que nós dissemos que um capítulo caiu, né, da listagem, então nós tínhamos 27 capítulos, um inativo, mas existiam 27 capítulos, e a lei foi contemplando, foi pesando a lei para todo o cenário de serviços entre agosto de 2012 até outubro de 2013, todos os capítulos foram contemplados, né? Eles não foram de uma única vez. Então, algumas empresas entendem que, bom, se em 2012 até o final de 2013 nós não tínhamos todo o setor de serviços contemplados, então a gente entende que nós vamos entregar nossas operações, as declarações, a partir de 2014 em diante. Uma outra posição, não, nós vamos declarar só a partir de agora, 2019. Estamos entendendo agora, a partir desse webinário, ou a partir de uma reunião que a GSW vem aqui na minha empresa, e nós entendemos que sim, precisamos entregar ao Siscoserv as nossas declarações, mas nós vamos fazer a partir de 2019. Muito bem, nós temos ouvido essas versões. O que nós ouvimos de técnicos da Receita Federal até hoje, em encontros que a gente participa aí em vários lugares do Brasil, quando eles se reúnem, quando temos esse privilégio. Qual é o conselho deles até hoje? Declarem desde que a lei foi estabelecida para aquele determinado tipo de serviço. Esse tem sido o conselho até hoje. Se nós temos serviços
na nossa empresa, que a lei teve início em agosto de 2012, são esses exemplos, nós demos alguns exemplos aqui para vocês, tá? Por exemplo, vamos para o capítulo 20, manutenção, reparação e instalação de máquinas, de maquinários, tá? Olha lá quando ele começou. Ele começou em agosto de 2012. Então, quais são os conselhos que a própria Receita Federal dá? Gente, existe uma lei e existe uma penalização pela omissão ao Siscoserv, ou seja, não vão entregar, tá? Ela tem amplos poderes para auditar desde quando a lei se estabeleceu. Então, a minha empresa, ela tem, sim, manutenção de máquinas. Ela está lá no capítulo 20, tá? E o capítulo 20, ele começou nessa lei, a partir de agosto de 2012. Qual é a obrigação da minha empresa? Recorrer ao passado, levantar a documentação e entregar desde a data do início da obrigatoriedade, que foi em agosto de 2012, entregar até os dias de hoje e manter a entrega mensalmente, ok? Tá? E aí nós demos vários outros exemplos, né? A lei, ela foi estabelecida em julho de 2012, porém, começou-se em agosto de 2012 a contemplação dos cenários de serviços, tá bem? E encerrou-se em outubro de 2013. Qual é o conselho que nós damos? Utilizem-se do cronograma oficial, e isso você obtém no site da Receita Federal. Basta você jogar no Google cronograma oficial Siscoserv, tá? E a partir dele, você tem ali um guia básico, bem básico, mas é um ponto de partida para você saber qual é a operação que a sua empresa praticou desde 2012, desde agosto de 2012, que deva ser ligado o foco e informado ao Siscoserv. Esse é um conselho que nós ouvimos dos próprios técnicos da Receita Federal, os próprios fiscais que estão aí já começando as investigações, ok? Então, assim, quais são as nossas recomendações? Ou melhor, vem essa recomendação dos próprios auditores e nós replicamos isso para as empresas. Declarar as operações correntes? Sim, está correto. E entregar todo o legado. Olhar para a grade do cronograma da Receita Federal e dar atenção ao legado, tá? A tudo que já passou. Observando a data de início estabelecida para cada tipo de serviço e afim, na tabela anterior. Fazer isso o quanto antes. Para quê? O que acontece com relação a que eles detectaram que eu não fiz a entrega, pode acontecer uma segunda penalização. Porque a Receita Federal ela vai te dar um prazo para que você informe as suas operações e, ao informar, você incorre na segunda penalização, que são as informações entregues com atraso, ok? Hoje, o que nós temos, né? Ok, mas eu vou entregar o meu legado, ele já está em atraso. Ok, entregue. A Receita Federal, ela tem sido bastante contundente em dizer que o que ela tem verificado neste primeiro momento de auditorias, e elas já começaram há cerca de 2 anos, silenciosamente ela tem auditado empresas, né? Óbvio, a empresa vai recorrer a recursos legais. Sim, é óbvio, é a mesma Receita Federal que nós estamos acostumados com outras operações, né? Principalmente na importação e exportação de mercadoria. Entretanto, o conselho que a Receita Federal nos dá é que não deixem de entregar. E quando o fizerem, é até uma dica aí para quem normalmente entrega e deixa alguns campos em branco, alguns que são permitidos e deixam em branco. O NIF, por exemplo,
Não deixem o NIF em branco se você ainda não sabe a informação. Não entreguem informação equivocada e não deixem a informação em branco. Coloquem lá, verificando. E verifiquem de fato. E assim que obtiver a informação, completem a informação no cadastro, tá bem? Mas o interesse da Receita Federal, nesse momento, é que você entregue a sua obrigação. Ela está buscando realmente, se ela já sabe aquilo que a empresa faz, e ela vai buscar no sistema. E é preciso que a sua informação conste no sistema, ok? É o nosso conselho, né? Avaliar as operações de compra e venda praticadas pela empresa, reunir documentação pertinente em casos de autoria, esse dossiê deverá ser apresentado para o suporte. Ordenar por vencimento decrescente, ok? Óbvio, você continua a declarar as suas operações correntes, mas você estabelece ali uma maneira de que você venha a entregar tudo aquilo que não foi entregue até o presente momento, que está lá desde quando a lei foi divulgada, foi ativada, ok? E apropriar, passando esse momento das entregas em atraso, enfim, a hora que você já conseguiu estabelecer um padrão de entregas, você apropria essa rotina do Siscoserve às atividades de Comex da empresa. O Siscoserve ele vai funcionar exatamente de acordo como funciona o Siscomex hoje. Ele vai fazer parte, ok? Bom, então, falando aí da GSW, nós observando, porque nós implantamos a ferramenta, nós implantamos ferramentas de comércio exterior nas empresas, né? E o fazemos de uma maneira bastante consistente, e já há muitos anos é uma tradição, já a empresa ela está para isso. Com relação ao Siscoserve, nós temos percebido que a ferramenta ela funciona de maneira bastante eficaz. Entretanto, o que nós temos detectado é que as informações escolhidas pelo analista, porque não adianta, nenhum sistema ainda pensa por nós, né? Eles já, obviamente, a tecnologia da informação ela está avançadíssima, nem vou entrar nesse mérito, né? Porque hoje nós temos algo bastante eficiente, bastante eficaz. Entretanto, a parte que tange as escolhas de informações, e isso não adianta, por enquanto tem que ser feito por uma mente pensante, tem que haver um analista que interprete as informações da documentação e ele consiga entender quando um documento ele não traz a informação correta e ele é capaz de retroagir essa documentação. Então, vendo todo esse cenário, informações que a ferramenta tem entregue de maneira bastante eficiente, eficaz, e tem atendido, porque o módulo Siscoserve ele é um espelho do formulário da Promdic, então nós estamos bastante seguros com relação a isso. Entretanto, a nossa preocupação é com relação realmente à parte legal, né? Nós queremos inserir esse cenário de consultoria, de apoio às empresas, né? Nós nos disponibilizamos aí para oferecer o treinamento da sua equipe. Nós temos vários cenários, tá? A empresa, ou ela terceiriza, porque ela tem aí as suas atividades bastante já completas. Hoje nós temos profissionais em nome de vários profissionais, né? Um profissional fazendo serviço de vários, e tem essa obrigação do Siscoserve, que ela traz uma rotina bastante intensa, e muitas empresas preferem terceirizar esse serviço, tá? Elas contratam uma equipe que já faz e que o faz de maneira segura. Então, nós temos também esse formato para oferecer para você, empresa. Temos o treinamento da equipe, então a empresa ela faz o seguinte, ela separa ali alguns profissionais
da sua equipe de trabalho e os dedica apenas ao assunto do Ciscoserv, mas eles precisam receber esse treinamento para que eles assumam e cumpram essa responsabilidade e representem a empresa nessa responsabilidade. Nós também podemos ir até a sua empresa e treinar essas pessoas designadas para esse setor de Ciscoserv, né? Fora que, obviamente, nós continuamos fazendo a implantação do módulo Ciscoserv da Thomson Reuters, ok? E nós damos todo esse suporte ao módulo, né? Fazemos essa consultoria, esse apoio, nós vamos até a sua empresa, nós orientamos vocês naquilo que vocês precisam declarar, nós ajudamos vocês nisso, é uma consultoria bastante voltada a essa análise de encontrar ali qual é o seu universo de declarações, tanto do passado quanto do presente. Vocês podem também contar conosco com relação a isso, ou temos também o cenário da empresa que já fez tá? A entrega do legado, mas está percebendo que existem problemas. Nós podemos aí apoiá-los com a auditoria desse legado. Nós disponibilizamos a vocês todos esses formatos, tá? Desde da terceirização dessa obrigação, quanto ao treinamento, quanto a nos colocarmos ao lado de vocês nessa consultoria analítica, para entendermos o que a sua empresa precisa declarar, fazemos a auditoria, continuamos aí com essa implementação do módulo, né, e damos todo esse suporte. Eu, Elaine, me coloco à sua disposição, entre em contato, nós disponibilizamos, no final desse webinário, nós vamos disponibilizar todo o contato para vocês. Esse material de slide nós vamos encaminhar para todos vocês que fizeram as inscrições e também entraremos em contato para saber se a sua empresa tem algum interesse de que nós o apoiemos. Nessas questões aí que não são poucas do Ciscoserv, eu venho lidando com o Ciscoserv há muito tempo e eu conheço bastante a dor das empresas em cada um desses cenários e nós temos toda essa experiência, ok? Teremos nossos próximos webinars e o nosso próximo tema para o dia 3 de abril será, e agora? O que declarar ao Ciscoserv? É bem assim, entendi, tudo bem, entendi. Entendi o que é o Ciscoserv, entendi que eu devo as declarações, mas e aí? Eu olhando para todas as minhas operações, o que de fato? Porque nem tudo é declarável, ok? A gente tem aí uma série de coisas, e só umas dicas. Será que empréstimo, apesar de eu fechar um câmbio, será que empréstimo eu devo declarar ao Ciscoserv? Ele consta lá, tem um capítulo ele está lá no capítulo 9, será que eu devo declarar a empresa? A minha empresa deve declarar? E eu tenho essa operação. Muito bem, e o courier? Em que momento eu devo declarar o courier como empresa? Tenho funcionários que viajam a trabalho, vão pela empresa. Todo gasto que eles geram nessas viagens, o que eu devo declarar? Eu devo declarar tudo? Ou não devo declarar nada? Ele, como pessoa física, ele deve declarar alguma coisa? Existem uma série de NBS previstas nas listagens que devemos ou não declarar, ok? Então, vai ser muito importante você fazer já a sua inscrição para esse próximo webinário. Eu te falo que é um assunto muito polêmico e nós vamos aí descobrir muitas coisas juntos, ok? Eu quero agradecer a sua participação, a sua inscrição, foi muito bom, nós vimos uma grande quantidade de empresas inscritas, a participação foi em peso, foi um retorno muito bom,
e nós vamos preparar aí esse próximo webinário de uma maneira muito bacana, vamos saindo aí da caixinha, falando de uma maneira prática, para que você consiga aplicar no seu dia a dia desse Ciscoserve, ok? Então, meu muito obrigada. Até mais, até o próximo webinário.